Querido irmão, minha irmã, bom dia para você que está nos acompanhando, que já é ouvinte. Que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas. Seja muito bem-vindo, bom domingo para você. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui de Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você para refletirmos sobre a palavra de Deus. Hoje, 17 de janeiro de 2021, terceiro domingo do Ano Novo, temos, depois de celebrarmos no domingo passado o batismo do Senhor, hoje vamos para o segundo domingo do tempo comum. O Evangelho de Marcos, que está sendo lido aos domingos deste ano de 2021, ciclo litúrgico B, sendo mais curto, em algumas ocasiões, no dia do Senhor, será completado por leituras de trechos do Evangelho de São João, como acontece neste domingo. Escutemos, portanto, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 1, versículos do 35º ao 42º. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estás procurando? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos então meditar esse trecho que acabamos de escutar. Depois da celebração do nascimento de Jesus em Belém, na noite do Natal, a liturgia, nos últimos domingos, tem procurado compreender e manifestar a identidade de Jesus, Filho de Deus, aquele profeta de Nazaré. Como na solenidade da Epifania, no dia 3 de janeiro de 2021, e na solenidade do batismo do Senhor, domingo passado, 10 de janeiro, também a página do Evangelho de hoje nos propõe mais uma manifestação da identidade de Jesus. Desta vez, é o Batista que se encarrega de fazer a importante declaração: Eis o Cordeiro de Deus, e o faz para incentivar os seus discípulos ao seguimento do novo Mestre. Damos então prosseguimento ao chamado tempo comum. Como nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, chamados de sinóticos porque os 3 dão uma visão de conjunto da vida e do ministério de Jesus, o 4º evangelho começa com o ministério público de Jesus e o Batista, apesar de omitir as tentações e o próprio batismo. O chamado dos primeiros discípulos, segundo o Evangelho de São João, é a primeira atividade de Jesus. Narrando o encontro de Jesus com os primeiros discípulos, o 4º evangelista sublinha a capacidade de Jesus de atrair até seduzir aqueles que encontra durante o seu itinerário
e sublinha também a rapidez de transformá-los em companheiros, seguidores. Mais tarde os chamará também de amigos. Eu vos chamo amigos porque vos dei a conhecer tudo o que o Pai me revelou. Em João, Jesus não chama os discípulos com o poderoso segue-me, como nos outros evangelhos, mas atrai para si as pessoas sem dizer uma palavra, não deixando, porém, de corresponder aos seus desejos mais profundos. Não chama também depois do anúncio do reino e da urgente notícia de conversão, mas é seguido depois de ter sido identificado por João Batista como Cordeiro que tira o pecado do mundo. No quarto evangelho, Jesus não chama os irmãos enquanto lançam as redes, mas o Mestre é procurado pelos discípulos do Batista, que depois se encarregarão de conduzir até Jesus os amigos e parentes para que também os conheçam. João os impulsiona ao seguimento, os conduz a Jesus, mas cada um deverá fazer a sua experiência pessoal. O que buscais? Jesus entende que aquelas são pessoas que estão procurando, estão buscando. Vinde e vede significa que o que eles buscam não podem conseguir em poucas palavras. Ali no meio do caminho, eles deveriam ir até a casa de Jesus, conversar com calma e permanecer com ele. Jesus entende isso, não só lhes permite de ver onde ele mora, mas que fiquem com ele durante aquele dia. Mas eles deverão voltar outras vezes e continuar o itinerário de conhecimento e seguimento. Ouvinte, no início de cada vocação, de cada itinerário, de qualquer discípulo, está sempre o testemunho de alguém que nos ajuda a perceber a voz de Deus, normalmente difícil de ser reconhecida e de fazer-nos entrever os traços de seu rosto, cujo risco é de permanecer obscuros aos nossos olhos. Assim foi para o jovem Samuel na primeira leitura da missa de hoje. Samuel precisou do testemunho seguro do velho Eli, ajudando-o a discernir a voz de Deus na obscuridade da noite. Neste sentido, o acolhimento do testemunho de outra pessoa nos exime da pretensão de descobrir sozinhos o caminho a percorrer. Não diz o Batista, eis aquele que fala bem, que realiza milagres e prodígios, aquele que aparece, mas diz somente, eis o Cordeiro. Os dois discípulos, então, deixam o velho mestre e se põem em caminho atrás de um jovem rabino que ignoram tudo, menos uma definição intrigante, eis o Cordeiro, o animal dos sacrifícios, imolado nos altares, morto para que ninguém seja morto. Em todas as religiões, o sacrifício consiste em oferecer algo em troca ao favor divino. Com Jesus acontece o contrário. Deus não exigirá mais sacrifícios. É Ele que se faz sacrifício. Ele não sacrifica ninguém, mas se sacrifica. Não derrama o sangue de ninguém, mas derrama o seu próprio sangue. O voltar-se de Jesus e a pergunta, que procurais, mostram que, no itinerário de busca, a iniciativa permanece sempre do Mestre de Nazaré. Que procurais são as primeiras palavras que Jesus pronuncia no quarto evangelho e são as palavras que interrogam as motivações e os desejos mais escondidos dos discípulos. Mas
são também palavras que interpelam e provocam os leitores de todos os tempos, também aqueles que pretendem percorrer o caminho que muitos outros antes de nós percorreram. E é por isso que um dos 2 discípulos que seguem a Jesus permanece anônimo, para que cada um possa, então, assumir o seu lugar. A crucial e decisiva pergunta de Jesus, os discípulos, por sua vez, respondem pondo uma outra pergunta: Rabi, onde moras? É importante iniciar a busca, a procura, mover os primeiros passos no caminho da fé com a pergunta justa. A pergunta dos discípulos não é superficial, ela exprime o desejo de conhecer a identidade de Jesus, o mistério de sua pessoa, a qualidade de sua vida. Encontramos aqui o verbo morar, muito importante no 4º evangelho. A continuidade do evangelho fará com que os discípulos possam descobrir onde está a casa de Jesus, a sua habitação, onde o Filho de Deus quer também conduzir aqueles que o Pai lhe confiou. A experiência que Jesus aponta é anunciada com 2 dos mais simples e elementares verbos: vinde e vede. 2 ações entre as mais comuns que envolvem os pés, vir, e os olhos, vede. As 2 extremidades de uma pessoa, vinde e vede, se tornam, então, capazes de qualificar todo o itinerário da fé dos discípulos. Na linguagem de João, ir e ver são sinônimos de acreditar, porque a fé é um ir na direção de Jesus e um ver de maneira diferente, com novos olhos, olhos que sabem ir para além do véu da carne para contemplar o coração de uma pessoa. Jesus não entrega para os discípulos um livro, um catecismo. Não deverão permanecer, porém, distantes, como se fossem espectadores. Não se conhece Jesus se ficarmos distantes, se não quisermos fazer uma experiência mais profunda de sua pessoa. Quanto mais nos aproximamos dele, mais podemos conhecê-lo e amá-lo. A relação pessoal com Jesus suscita novos testemunhos e faz surgir novos discípulos. Entram em jogo as relações humanas de proximidade e de parentesco. Mestre, onde moras? Uma permanência de um amigo na casa do outro, uma recíproca permanência com participação de vida, alegria e conhecimento. Mestre, onde moras é o início de uma relação de comunhão, de mútua entrega e de amizade. Venham e vejam. Façam experiência do que eu sou e posso significar para você. Eu ofereço um novo significado às suas vidas, que será um viver em comunhão permanente comigo. Os discípulos, então, farão essa experiência e serão recompensados. Era por volta das 4 da tarde, assim reza o versículo 39. O curioso detalhe das horas indica o sinal indelével impresso na memória dos discípulos daquele encontro que mudou a trajetória da vida deles. Daquela experiência de profunda intimidade e comunhão com Jesus, o permanecer com ele, nasceu a necessidade irresistível de comunicar a descoberta da aventura. Nós encontramos o Messias como um fogo que, uma vez acende, tende por sua natureza a se propagar de modo ininterrupto. André, que conduz o seu irmão Simão, se torna o primeiro anel de uma longa corrente. Encontramos o Messias.
Aqueles que haviam escutado o testemunho de João tinham todas as condições para reconhecer Jesus e passar a segui-lo. Os que se encontram têm a reação espontânea e imediata. Passam também eles a ser testemunhas do que experimentaram. O testemunho se difunde como contágio, como um fogo que se propaga. O testemunho de João toca André, André conduz Simão a Jesus, vem depois Filipe, que leva o incrédulo Natanael a vir e ver Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. O olhar de Jesus penetra o coração de Pedro. O verbo usado, grego, indica um olhar com profundidade. Jesus é aquele que conhece as intenções do homem, sonda seu coração e o acolhe no seu plano salvador. Sempre que nos aproximamos de Jesus, podemos escutar sua desafiadora pergunta: o que estás procurando? É uma oportunidade para sondar nosso interior e descobrir o que nos move, as intenções que alimentam o nosso coração. Todos nós queremos a experiência de morar com Jesus. O chamado de Jesus para hoje não é outro. É sempre: venham e vejam. Somos convidados a acolher o caminho que Jesus nos oferece para, no caminho, deixarmos o coração ser tocado pelas palavras do Mestre. Assim, poderemos também nós começar a viver com Ele, tendo a mesma casa, no fundo, a mesma relação de amor que Jesus tem com o Pai. Sermos filhos e filhas muito amados de Deus. Se acolhermos a palavra de Deus, que será proposta em todas as celebrações deste ano, teremos, então, um 2021 de felicidades e de paz. Nós podemos agora entender a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quem adere ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Fugir da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha cometer fica fora do corpo, mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus? Querido irmão, querida irmã, São Paulo quer nos dizer que o seguimento é um colocar-se na mesma ótica de doação e sacrifício de Jesus. A fornicação e as outras formas de utilização do corpo são um dispersar a capacidade de nossa doação e de nosso serviço. O seguimento de Cristo humilde e casto exige que o nosso corpo esteja submetido à senhoria de Cristo. Seja ele também uma oferenda a Deus. Ouvinte, antes da bênção, queria compartilhar com você a alegria que a Diocese de Jequié, nossa vizinha, viveu no último dia 13 de janeiro de 2021, quarta-feira passada, quando foi anunciada a nomeação de seu novo bispo, Dom Paulo Romeu Dantas Bastos. A Diocese de Jequié estava sem bispo desde o dia 10 de julho de 2019, quando Dom Rui Gonçalves Lopes foi nomeado para o governo pastoral da Diocese de Caruaru, em Pernambuco. O novo bispo da Diocese de Jequié, aqui na Bahia, Dom Paulo Romeu Dantas Bastos, nasceu em 20 de agosto de 1955 em Nova Soure, aqui na Bahia. Ele iniciou os estudos de filosofia na Universidade Católica do Salvador e concluiu
no Instituto de Filosofia e Teologia da Barra. Estudou teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Em 18 de maio de 1985, foi ordenado sacerdote para a Diocese de Barreiras, onde desempenhou os seguintes cargos no estado, portanto, da Bahia: vigário paroquial da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Formosa do Rio Preto, de 1984 a 1985, administrador paroquial da Paróquia São Sebastião Barreirinhas, em Barreiras, de 1986 a 1987, e administrador paroquial da Paróquia Senhora Santana, em Riachão das Neves, de 1987 a 1991. Foi nomeado pároco da Catedral de São João Batista em Barreiras em 1991 e ali permaneceu até 2002, quando foi nomeado, então, bispo para a Diocese de Alagoinhas, em 24 de abril de 2002. Dom Paulo recebeu ordenação episcopal em 27 de julho do mesmo ano. Em 22 de agosto de 2002, assumiu a Diocese de Alagoinhas, onde permanecerá até o dia 19 de março de 2021, quando será apresentado como terceiro bispo da Diocese de Jequié. Agora, a província eclesiástica de Vitória da Conquista está com todos os seus bispos. Que Deus abençoe Dom Paulo Romeu e seu ministério na nova diocese em Jequié, aqui na cidade muito vizinha à nossa cidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, bom domingo e até a próxima semana, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.